Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Dinheiro. Hoje eu tenho convidados muito especiais aqui. O Ulisses, gestor da Sparta, um dos maiores fundos de investimento especializados em renda fixa e crédito high grade aqui do Brasil. Inclusive, a Sparta, esse mês, atingiu o marco de 20 bilhões em custódia, um marco excepcional, né, Ulisses? É isso. E também estou aqui com o Lauro, que é meu sócio na Six, aliás, fundador da Six. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é a inflação. Talvez e provavelmente o tema mais importante para o investidor aqui no Brasil. E aí, para a gente começar esse tema, quero começar com o Lauro. Lauro, me passa um pouco... Eu sei que você é muito especialista nessa questão de inflação, né? Aliás, desde que eu entrei na Six, talvez tenha sido a palavra que eu mais ouvi da sua boca. E você defende muito a alocação em títulos de inflação e tudo mais. Me conta como começou essa sua preferência pelos títulos de inflação e pela proteção que eles trazem dentro de uma carteira de investimentos. Legal, Melanie, essa oportunidade de poder falar sobre a renda fixa e inflação, né? Então, juntando aqui o meu amigo Ulisses, que sabe tudo de renda fixa, eu com um pouquinho de experiência, né? Acho que quem vive no mercado já há bastante tempo não pode deixar de lado o tema de inflação, né? Afinal, embora nos últimos 30 anos, no pós-plano real, a inflação no Brasil tenha sido razoavelmente comportada, quem viveu ali, né, anos 80 e 90, sabia como era difícil você preservar o seu recurso. E nessa época já existiam os títulos que eram indexados à inflação, ou seja, que te permitem receber uma taxa de juros reais acima do índice de inflação. O índice de inflação oficial hoje no Brasil é o IPCA, né, como a gente sabe, que tem rodado entre 4% e 5%. E você tem títulos hoje com risco do Tesouro Nacional, que é o menor risco do mercado, pagando 7% acima disso, né? Aí as pessoas perguntam, puxa, Lauro, mas eu tenho lá o tal do CDI, né, que o meu amigo Ulisses aqui vai falar depois com mais propriedade, dando 15%. Por que eu vou colocar num título que paga, né, inflação mais 7%? Bom, inflação de 5%, né, que a gente está se encaminhando esse ano, mais 7%, de fato, isso, fica abaixo do CDI. Fica abaixo do CDI, exatamente, né? Mas esse é o desafio, né, do alocador de recursos, né? É o desafio justamente do longo prazo, né? Onde eu ia chegar. Porque o CDI ele é traiçoeiro, né? Vamos lembrar que ali, pouco antes da pandemia, né, o CDI estava razoavelmente controlado, perto de 7,5%, 8% ao ano, quando o Brasil parecia um país normal. Mas, de repente, veio a pandemia, a gente viveu um CDI de 2% ao ano. Então, você imagina o seu dinheiro, né, no Brasil dando 2% o ano inteiro. Hoje, você tem aí uma taxa de 15% e você não conseguiu fazer a movimentação. Por isso que eu sempre falo, Melanie, você lembrou desde o início da Six, a nossa estratégia dos juros reais. Nada mais é que isso, né? A estratégia dos juros reais é você ter uma parcela da sua carteira alocada nesses títulos de inflação que rendem IPCA mais uma taxa real. Porque, ao longo do tempo, né, com os juros reais compondo esse investimento, você, no final, no resgate, vai ter garantido um aumento do seu patrimônio em termos reais, que é o que importa. De nada adianta você ter um juro de 10% ou 15% se a inflação está indo para 10%, 20%, como a gente já viveu no passado do Brasil, que eu mencionei aqui, né? Então, é difícil de transmitir aqui, né, para o investidor no dia a dia, na rotina, mas é fundamental que você tenha um profissional experiente para que veja o melhor momento para você fazer essa aplicação. E concluindo hoje, né, a gente está, sem dúvida nenhuma, nesse momento que são aquelas taxas mais altas dos últimos 20 anos, né? A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar o podcast, e as taxas desses títulos do Tesouro, que são os mais populares, né, estão hoje num patamar acima do que estavam na crise da Dilma, né, que foi talvez a pior crise que a gente viveu aqui nos últimos anos.
E vamos combinar que, embora exista uma série de desafios, né, o velho problema fiscal, enfim, ano que vem temos eleições, que sempre gera turbulência, mas nós estamos muito longe daquela crise institucional que a gente viveu lá em 2016. No final, né, o Brasil sempre dá um jeito, né, Melanie? Tudo acaba em pizza, né? A gente gosta de, né, fazer piquenique na beira do precipício, mas na hora que, né, que a conta chega, né, e o ajuste é inevitável. E eu acredito que ele vai acontecer. Bacana. Na verdade, para resumir um pouco do que você falou, é que o grande problema da inflação é que ela faz com que o nosso dinheiro perca o valor, né? Então, ela é um inimigo muito grande do nosso dinheiro, do nosso recurso, do nosso patrimônio. Então, a corrosão do real em relação à inflação, ele vai perdendo esse poder de compra. Agora, vou chamar o Ulisses para a conversa. Ulisses, na prática, então, a gente vê que a inflação é o grande problema, é o grande mal que a gente tem que combater, né, em termos de cuidar do patrimônio. E quando você, como gestor de fundo de renda fixa, ouve de inflação, né? Qual que é o teu comportamento em relação à inflação? O que você entende que você pode fazer como gestor para proteger o cliente da perda do valor de compra do dinheiro dele? Legal. Melanie, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. O Lauro, que já... nem vou falar aqui de quantos anos a gente já se conhece, vou entregar a idade aqui. Mas essa questão da inflação, ela é muito importante, de fato. E acho que o Lauro, ele trouxe um ponto muito relevante aqui, né? A competição com o CDI, né? Muito investidor, ele se preocupa, tenho aqui hoje um CDI mais alto, né? Uma Selic de 15 e tal, quero aproveitar isso. Mas na teoria e na prática é exatamente isso também, você está garantido por um dia, né? A taxa Selic é como se ela tivesse um horizonte de que ela é válida por um dia. Amanhã ela pode ser diferente, e a gente viu lá na pandemia que ela foi para 2% ao ano, né? Achei engraçado que naquele momento as pessoas elas tinham assim, 2% ao ano no Brasil? Comigo não. Aqui não. Eu lembro dos 150% do CDI naquela época, a gente dava risada, né? Pois é. Então, assim, você está garantido por um prazo, assim, essencialmente de um dia. Por isso que é o conceito de pós-fixado, né? Que você vai ganhando todo dia, mas assim, você não sabe por quanto tempo você vai continuar ganhando isso. Né? E ao passo que nos títulos atrelados à inflação, você trava um nível de retorno real. Então, você não sabe quanto vai ser a inflação, mas você tem um mecanismo de proteção contra a inflação, mais um rendimento já garantido acima da inflação, que são os títulos públicos, por um prazo já determinado. Então, vamos dizer que são 5 anos ou 10 anos, etc. E, no final das contas, o que a gente quer mesmo é aumentar o nosso poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, da gente ter retornos efetivamente acima da inflação. Então, é o que faz sentido do ponto de vista do investidor, é ganhar acima da inflação. É muito engraçado que a gente sempre volta para aquela ideia, o investidor gosta mesmo de ganhar 1% ao mês, né? Pelo menos, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, 1% ao mês, se a inflação for 1% ao mês também, na verdade é um péssimo negócio, né? O que importa, na verdade, é quanto você vai ganhar acima da inflação. E é por isso que os títulos atrelados à inflação, para mim, eles são eles têm que ser uma parcela fundamental, né, do portfólio dos investidores, né? Você tem que ter uma parcela atrelada. Claro que daí vai entrar as questões de preferência do investidor por risco, quanto oscila ou não, né? Porque daí tem essa diferença importante que é os títulos atrelados a CDI, normalmente eles têm uma oscilação mínima, que o investidor eventualmente nem percebe, são raros os momentos que percebe alguma coisinha, mas muito tímida. Então, passa aquela sensação de segurança, né? Já quando a gente vai para os títulos de inflação, eles são, se você levar o título de inflação até o vencimento, você vai ganhar a taxa contratada, mas eventualmente no dia a dia você vai vendo o extrato bancário e vai vendo ele oscilando, né? Então você tem aquela oscilação de fato do preço, né, do valor desses títulos, e às vezes o investidor que não tiver isso muito claro, ele pode achar que aquela oscilação, quando ela é negativa, é uma perda. Né? Aliás, isso é muito comum de acontecer, né? A gente sabe. Exato, por isso que é importante ter esse entendimento de que assim, ó, pode até oscilar um pouco no dia a dia, mas vai convergir
até o vencimento você vai ter o ganho contratado no caso dos títulos públicos, né? E aí quando a gente vai para uma abordagem mais do fundo, né, é interessante, né, que quando a gente vai criar os fundos de renda fixa, né, normalmente a gente escolhe qual que é a base, qual que é o indexador que a gente vai usar para o investidor. Então, assim, a gente vai buscar um retorno que seja atrelado ao CDI, por exemplo, ou vai buscar um retorno que seja atrelado à inflação. E a gente precisa definir as características, né? Então, o processo de construção do produto é isso. E a gente gosta muito da inflação, porque quando a gente olha assim num histórico de 10, 15 anos aqui no Brasil, a gente vê que por mais que o CDI seja um bom investimento, os títulos atrelados à inflação ele tem um retorno histórico de 1 a 2 pontos percentuais ao ano acima do CDI. Aí você olha isso e você fala, poxa, então eles têm um pouquinho mais de risco, eles oscilam um pouco mais, mas eles de fato entregam mais, né? Que é uma coisa que não acontece em todas as classes de ativos aqui no Brasil, infelizmente, né? Mas eles têm um pouco mais de volatilidade e eles entregam mais historicamente. Vai entregar mais todo ano? Vai entregar mais do que o CDI? Não tem risco, né? Exatamente, a gente não consegue prever o risco, mas historicamente você está protegido? Sim. E o outro ponto importante é entender que quanto maior o prazo desses títulos atrelados à inflação, mais eles chacoalham, né? Então, se você tem títulos ali de 1 ou 2 anos, eles vão ter uma oscilação muito suave. Eles vão te proteger da inflação, mas assim com uma oscilaçãozinha mínima. Já quando você tem um título de 5 ou 10 anos, você vai travar um prazo, então você está garantido se você levar até o vencimento, mas no dia a dia pode ser que esse valor flutue mais. Então é como se fosse um efeito de alavanca. Quanto maior o prazo do título, mais ele vai chacoalhar, né? Então às vezes a gente tem que dosar um pouco a ganância aí, que eu acho que entra muito a experiência do assessor, né, que vai falar para o investidor assim, ó, pelo seu perfil, eu acho que você pode até estar achando que a taxa está maravilhosa para travar 20 anos, mas de repente, vamos ficar nos 10 anos que para o seu perfil acho que já está bom, né? Que às vezes tem a ganância, né, Clauro? Não é assim que funciona? Esse acho que é o maior desafio quando a gente senta com o investidor lá, né, Sim. Melanie? Porque esse mecanismo que o Ulisses bem colocou, que a gente, né, tecnicamente é chamado de marcação a mercado, né? E para explicar de maneira fácil para o cliente, eu falo, é igual aquela balança do parquinho, né? Você está aqui, lá embaixo, o preço está lá embaixo, a taxa está lá em cima. Isso. Ou seja, é um bom momento para você comprar, para travar no longo prazo uma taxa alta, como você colocou. Só que ele vai olhar, o preço está lá embaixo, vai falar, nossa, eu vou comprar esse negócio aqui com preço lá embaixo, né? Normalmente você está na bolsa, o preço cai, todo mundo está com medo, né? Ninguém compra, né? É aquela velha máxima da bolsa, né? O pessoal só compra, a pessoa física só compra na máxima, né? E no título de inflação é isso. Quando a taxa está lá em cima, como a gente está agora, é o momento ideal para você entrar e travar esse ganho real no longo prazo, como você bem colocou isso. Falar é fácil, né? Eu mas acho no que dia a dia... o grande ponto aqui é que a gente fala, nossa, a taxa tá muito boa, né? Só que a taxa tá muito boa há algum tempo e ela vai ficando melhor, né? Ou seja, quem entrou um ano atrás a 6,5, já hoje olha e fala, poxa, tá 7,5, né? Então, você vê uma oscilação negativa, que é basicamente essa volatilidade da marcação a mercado. E muitas vezes o investidor fica inseguro. E aí é que entra o nosso papel de, espera aí, vamos explicar de novo o porquê desses ativos, porque no longo prazo isso daqui vai ser melhor do que o CDI, mas talvez hoje não seja. Uhum. E muito do nosso trabalho é isso, né? Explicar para o cliente, para o investidor, a diferença do hoje e o prazo que ele tem de investimento, né? Porque ninguém tá querendo acumular patrimônio para amanhã, né? Aliás, todo mundo até quer, né? Mas a verdade é que isso não funciona. Nunca é uma linha reta, né? Nunca é uma linha reta. Mas eu acho que aí entra esse ponto interessante também, né? Que assim, a hora de comprar é quando a taxa tá alta, porque significa que o preço está baixo, né? Quando a gente fala de renda fixa, normalmente tem essa, principalmente nos pré-fixados e no indexado à inflação, tem essa de que se a taxa cai, o preço sobe. Se o preço sobe, a taxa cai, porque a taxa mostra o que tem para ganhar ainda pela frente. Então, quando você tem uma taxa mais alta, é que para frente o retorno está bom, ainda que quando você olhar para trás não esteja tão bom, né? Então, entra muito aquela coisa de que o investidor ele frequentemente pergunta assim, tá, mas nos últimos 12 meses, no ano, olhando para o retorno passado, né, falando assim, quanto que deu? Né? E
se tem um lugar onde isso não vai funcionar, é no título indexado à inflação, né? Ou no título pré-fixado. Justamente porque se olhar o retorno que acabou de acontecer, não vai dizer nada, né? Na verdade, é o movimento oposto. Quando está com uma perda acumulada, provavelmente significa que a taxa subiu. E se a taxa subiu, significa que para frente tem uma perspectiva melhor, né? Então, você olha para trás, não é a melhor tomada de decisão para frente. O momento certo de investir, né, pelo menos na minha opinião, é justamente quando você tem taxas mais atrativas, né? O momento até de aumentar eventualmente a posição um pouquinho, porque daí talvez tenha até um outro ponto interessante aqui, que é assim, é, eu acho que o momento está muito favorável para a gente investir em inflação. Daí, tipo, eu queria ouvir se vocês concordam também, mas acho que está muito favorável. O que eu vejo é que, assim, mesmo quando tem saído notícias ruins, ou ruídos, ou ações aí de governo, etc., que deveriam atrapalhar um pouco os preços, você vê que a taxa ela não está subindo mais. É como se ela estivesse já meio que batendo num teto, vamos dizer assim, né? Então você vê que está com uma. É como se já estivesse precificando um cenário de bastante turbulência, Muito né? pior do que o que a gente tem hoje, E a por gente, exemplo. exato, e a Uhum. gente vê e eu vejo uma situação assimétrica, que é a seguinte: se a gente tiver uma melhora de cenário, seja lá fora, aqui dentro, etc., eu acho que você pode ter uma compressão de taxas boa. O que significa compressão de taxas? Significa que você vai ter um ganho além do que seria só aquela taxa. Você vai ter uma valorização mais forte desses títulos que vai comprimir essas taxas, vai antecipar ganhos, né? Então você pode ter um retorno excepcional, né, por algum período por causa da marcação ao mercado. Então, marcação ao mercado não é só vilã, né? Ela pode te dar lucro também, né? Também, né? Aliás, isso funcionou muito bem quando a gente foi para o CDI a 2% ao ano, né? Que Perfeito. a gente começou nessa queda de taxa e aí tinha rentabilidades excepcionais ali no mês de 2, 3, 4% em títulos de renda fixa. Perfeito. Uma conta que eu gosto de fazer, Ulisses, a Melanie já ouviu isso um monte de vezes, é que a gente pode falar uma série de fatores a favor da renda fixa e inflação. Como você bem colocou, né, quando olha o longo prazo, ela sempre supera o CDI, né? Mas tem uma conta muito simples, né, que se você aplica num título de 10 anos com uma taxa de 7% acima da inflação, em 10 anos você dobra o seu capital em termos reais. Então, né, como se você vendesse um apartamento hoje e compra um título do Tesouro a IPCA mais 7,2 é o número exato. Daqui a 10 anos você tem 2 apartamentos. Isso é um absurdo, né? Uma coisa só existe. Isso eu estou falando com risco soberano, né? Que pelo menos há 30 anos tem pago direitinho ali os seus compromissos. Quando você vê uma coisa dessas, né, eu vou até para outra linha, eu falo assim, isso é um absurdo, não deveria existir isso, né? Ou seja, justamente para argumentar que tem muita gente que critica, né, e eu acho que com muita razão, os níveis elevadíssimos de taxa de juros que a gente tem no Brasil. Veja, eu acho que a gente não devia ter esses níveis de taxa de juros, porque é uma escolha ativa de alguém que está lá em Brasília. Eles que escolheram ter uma taxa de juros desse jeito. Todo mundo sabe como faz para resolver isso. Agora, quando você olha isso que você falou, né, Laura? Pô, vou dobrar em 10 anos, né, em termos reais, assim, é um absurdo ter uma aplicação praticamente sem risco, né, que é com risco soberano, que acontece isso. Isso mostra por que é tão difícil de tomar decisões de investir nos negócios. Isso atrapalha a economia efetivamente, né? Então, acho que, assim, quando vem muitas vezes o debate, né, sobre níveis de taxa de juros, acho que assim, o que é importante, por que a taxa de juros tem que ser menor? Pô, ela tem que ser menor porque ela efetivamente atrapalha. Quando você fala assim, pô, eu posso dobrar o capital em 10 anos em termos reais, você vai falar, poxa, isso daí parece bom demais para ser verdade, e daí você vai deixar de fazer outros investimentos que vão estimular ainda mais a economia, né? Então, efetivamente cria uma distorção, atrapalha isso, né? Você deixa de investir em negócios que geram empregos, que gera movimento na economia e que ajuda o país como um todo, né, de fato. Agora, daí eu tiro o meu chapéu aqui, cidadão, e coloco o chapéu investidor, né? Ou melhor, chapéu gestor, né? Eu falo, poxa, mas se os meus clientes, né, eles têm essa dor, que é ter dinheiro, e precisam fazer alguma coisa com o dinheiro delas, eu vou falar para elas, aproveita porque isso daqui certamente não é para sempre.
Com certeza. Não é? É isso, Lauro? É uma boa forma de colocar, né? É um absurdo, né? Mas enquanto tem, pelo É menos para quem oportunidade, tem né? dinheiro. Toda crise traz oportunidades. Essa é uma frase famosa e acho que isso vale para tudo. Mas é preciso enxergar além do risco, né? Para conseguir aproveitar essas oportunidades. E às vezes tolerar um pouquinho de volatilidade, que não necessariamente é risco, né? É, exatamente. Volatilidade difere de risco, embora eles andam em conjunto, né? É. Agora, falando de volatilidade e risco, eu queria falar um pouco sobre prazo. Né? Uhum. Você falou, né? Os títulos de mais prazo, eles oscilam mais, mas obviamente quando a gente tem taxas tão boas, é muito interessante a gente alongar. Uhum. Inclusive, hoje tive uma conversa com um cliente por telefone, tinha o dinheiro para alocar, e aí ele sempre foi muito resistente em alongar o prazo dos investimentos. Aí eu falei para ele, mas essa taxa não vai ter nada parecido daqui a um ano, quando o CDI começar a cair, se é que de fato vai acontecer. Então, se você quiser alongar, agora é a hora. Ainda apontei para ele, você nunca quis alongar, a gente sempre investiu em horizontes de 1 e 2 anos, só que você tá comigo há 4 anos e você nunca tirou R$1 da conta. O que te faz pensar que você vai precisar desse dinheiro daqui a um ano? Aí ele parou, pensou, ficou em silêncio e falou, não, realmente, em 4 anos eu não mexi. É porque a gente precisa argumentar, porque de fato, quando a gente fala de prazos mais longos, assusta um pouco os investidores, né? Óbvio que nos fundos, mesmo alongando, você tem liquidez, mas você vai ter liquidez no preço do dia, né? Na marcação a mercado. E isso assusta. Às vezes a pessoa vê lá uma taxa, uma data 2035, 10 anos contando de hoje, parece um absurdo. Nossa, eu vou deixar meu dinheiro preso por 10 anos. Mas na prática é uma visão de que, poxa, eu estou por 10 anos garantindo uma taxa que muito provavelmente eu não vou ver de novo. Eu acho que é por aí, assim, acho que esse exercício, né, acho que você faz muito bem de provocar essas discussões, que eu acho que o papel, de fato, do assessor é tirar um pouco da zona de conforto, porque você conhece a parte técnica, né? E você sabe que, às vezes, é uma questão que ela é meio psicológica, uma insegurança, e que, a partir do momento que a gente enfrenta ela, de repente, a gente consegue caminhar para uma direção boa, de fato, para superar aqueles desafios, né? Acho que você deu um ótimo exemplo, Melanie. Mas essa questão do prazo, né? Eu acho que tem de fato, tem muito essa relação com a volatilidade, né? Então, acho que muito investidor, ele se assusta com essa questão de que, poxa, chacoalha muito, então é risco, né? E eu aqui, principalmente a gente está falando aqui do universo de títulos públicos, né? Eu acho que eu vou discordar um pouco dessa definição de que volatilidade é risco, né? Entender um pouco melhor o que é o risco, né? Qual tipo de risco? É o risco de não receber? Não, é diferente, né? É o risco de ir a zero? Também não. Agora, é o risco de que, se eu numa emergência precisar sacar esse dinheiro, vou ter que pegar o preço do dia. Então, então, se tiver uma mudança de plano significativa, pode ser que eu não tenha todo aquele ganho, então tem que ter uma penalidadezinha, um descontozinho para ter a liquidez. E, de repente, colocado dessa forma, vai ser mais fácil do investidor aceitar que tudo bem, então é só se sair as coisas do meu plano, né? Então já tenho as minhas alternativas de liquidez, mas se realmente sair mais dos planos, aí sim eu vou usar ela. Então, nessa parcela, tolerar esse tipo de volatilidade, de repente isso daqui não vai ser um risco tão significativo. Não é o mesmo tipo de risco de que, sei lá, uma empresa que pode ir para zero, ou de um investimento que pode ir para zero. Então, por isso que eu acho que é importante a gente dissociar um pouco essa imagem de que volatilidade é risco. Eu acho que entendendo um pouco mais a fundo qual é a natureza do risco ali, ou qual que é o efeito adverso que pode ter, de repente ajuda a ficar mais claro que, de repente faz sentido você topar um pouco mais de volatilidade. Você argumenta, você não vai precisar disso, isso daqui não é sua reserva primária de emergência e tal. Enfim. Aí, Melanie, podemos convidar o Ulisses para ser o nosso assessor master, né? Porque, como sempre, dando uma aula aqui. Imagina. Quando tiver um cliente mais resistente, Ulisses, fala para ele o telefone, por favor. Mas é que é isso, né? Porque é engraçado que, assim, e eu falo muito isso porque, assim, né? A gente tem essa dificuldade do outro lado como gestor, né? Porque quando eu tenho um fundo, né, muitas vezes se resume, né, principalmente para aquele investidor que só pegou uma linha no extrato dele e olhou um número do lado falando mais tanto ou menos tanto, ele vai falar assim,
poxa, não sei, pô, deu menos 0,1 no dia, vai quebrar. Aí você fala, você não entendeu o que tem dentro, né? Não dá Não. para quebrar, né? Ou, sim, muito remota essa possibilidade. Ou o que que você chama de quebrar? Menos meio é quebrar? Né? Sim, né? Então talvez tenha que entender. Então, às vezes, quando simplifica demais, ou quando a pessoa não tem um entendimento um pouco mais profundo do que está acontecendo ali, de repente ela vai ter esse tipo de conclusão. E o que eu falo é assim, as pessoas, tipicamente, elas não acham legal discutir sobre finanças. E eu não acho que para ser um bom investidor o cara precisa manjar pra caramba de finanças. Na verdade, ele tem que manjar um pouco de finanças. E é só aquela parte que é suficiente para tomar as boas decisões, entender quem que pode auxiliar, como que pode construir a carteira, o que que você precisa, ou seja, fazer essa Sim. construção da sua carteira, e daí é o suficiente que você precisa saber. Você não precisa ser um super expert em finanças. Deixa um gestor fazer isso, deixa o assessor fazer isso, é o cara que gosta de fazer isso, né? As pessoas, muitas vezes, elas gostam de, sei lá, passar mais tempo com a família, de hobbies, outros trabalhos em outras áreas e tal. Elas não são obrigadas a entender em profundidade sobre finanças, né? Uhum. Mas um pouquinho eu acho que é saudável. Assim como quando você tem um problema de saúde, você não vai tentar resolver sozinho, você vai procurar um médico, né? Você Exato. não precisa estudar medicina para resolver o seu problema Mas imediato. aí você sabe também quando você fica doente, né, que tem as causas. Pô, o que que Aham, faz ficar sim. doente, né? Pô, o que que é risco? Né? Então, desde a criancinha lá, olha, se agasalha, senão você vai ficar doente. De certa Uhum, forma, é assim, ó, então tem uma relação aqui. Você pode até não ser o super especialista no assunto, uhum, mas algumas coisas você tem que saber. uhum, justo. Lauro, quer comentar sobre essa Então, questão de é prazo? isso que você estava falando, né, Ulisses? Acho que a Melanie também sabe bem esse desafio, né, de explicar para o cliente como se constrói a carteira. Porque antes de falar de rentabilidade, obviamente, a primeira coisa que o cliente quer saber, Laura, Sim. mas quanto vai render isso, né? Quanto acima do CDI, aquela viciado, né, no CDI que o investidor brasileiro acaba se tornando. Eu pergunto para ele, eu quero expor para ele quanto que a carteira vai oscilar, quanto vai ser a volatilidade, né? Porque um mês negativo de oscilação, a gente sabe, né, Melanie, para o brasileiro é a morte. O cliente já entra em desespero, né, e acaba tomando decisões erradas, né? Resgatando no momento que é para aplicar, que é o que a gente está falando agora no caso do título renda fixa e inflação. Então, a maior preocupação, né, na hora desse trabalho da construção do portfólio é mostrar, né, para o investidor qual é o nível de oscilação dessa carteira. Mas hoje em dia, né, com os juros altíssimos, que é o que a gente está falando aqui esse tempo todo, né, mesmo a não ser que ele tenha uma carteira com muito risco em renda variável e outros ativos, né, que tem oscilações mais significativas, é muito difícil ele ter um resultado negativo no mês fechado, né? Mas é o desafio. É o desafio, né? Você constrói e o cliente, né, em geral, quer saber qual é a ação que você vai colocar, né? Qual é o produto que você vai colocar. E eu costumo dizer, olha, a carteira é como você está construindo um edifício. Nós vamos começar pela fundação, vamos colocar os pilares. Depois a gente vai pensar no acabamento, né? E aí entra, né, a especialização dos gestores, né? Se eu vou colocar lá uma fatia de CDI, vou buscar lá o fundo da Esparta atrelado ao CDI, uma fatia de renda fixa inflação, né, para garantir o crescimento patrimonial, vou colocar uma fatia em títulos do Tesouro IPCA. É um trabalho muito legal. E como ninguém tem a bola de cristal, né, eu estou procurando há 40 anos, não achei, de repente alguém me diz onde está essa bola de cristal. Eu acho que ela não existe. Não vou Você nem, está procurando eu não há vou mais nem tempo, mais eu vou procurar. acreditar em você. Eu já até parei de procurar, Laura. Não percam tempo procurando, mas a solução, né, é a diversificação, né? É Aquilo isso. que a gente cansa de falar. Muitas vezes o cliente, não, quero colocar todos os ovos na mesma cesta. Vai ser a hora que vai. Eu vou até trazer um contraponto aqui que eu acho que é interessante, né? Acho que cabe aqui, que é o seguinte, né? A gente falou aqui que pode ser um momento interessante para ter mais inflação, inclusive, do que o usual, porque as taxas estão muito atrativas, né? Mas tem uma outra visão, né? Isso a gente usa muito lá na Esparta, né? Você falou de bola de cristal, isso para, assim, eu não consigo não tocar nesse assunto, então, né? É assim,
Quando a gente monta uma carteira tentando adivinhar o que vai acontecer, a gente monta essa carteira de um jeito. Aquele famoso assim, poxa, acho que o fulano vai ganhar a eleição, então vou comprar dólar, ou vou comprar bolsa, ou não sei o quê, né? Porque, na verdade, veja, é uma decisão que muitas vezes tem um peso emocional muito grande na tomada de decisão, que claramente é um erro. Né? Então você está torcendo e apostando dinheiro sério de verdade, suado normalmente, numa aposta emocional, né? Uma aposta. Né? Agora, tem uma outra visão que é o que a gente costuma usar na Sparta, que é o seguinte, é admitir que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente trabalha dessa forma, a gente, não dá para prever o futuro. Então, e se a gente se preparar para o futuro? É diferente. Então, você vai falar assim, eu tenho que ter uma parcela que está em CDI. Por quê? Se eu precisar disso daqui, talvez seja mais fácil de eu sair. Eu não sei se o CDI amanhã vai estar 15, vai estar 7 ou vai estar 2. Mas eu sei que essa parcela aqui é o que vai dar estabilidade para os meus retornos. Já tem uma outra parte que eu acho que é interessante a gente estar protegido da inflação. Por quê? Vai que a inflação dispara, já estou protegido. Se o cenário melhora bastante, isso daqui vai me ajudar. Quanto será que eu posso ter disso daqui? Daí vem toda essa experiência de construir a carteira, não pensando num cenário que deve se materializar e daí eu vou ganhar dinheiro, mas em quais são os riscos e as incertezas que podem acontecer e como que a minha carteira vai estar preparada de uma forma resiliente, né, robusta, para enfrentar essas inúmeras adversidades. Bom, eu nem devia falar, né, mas no Brasil, eu acho que a gente está preparado para a incerteza, é meio óbvio, né? Todo dia. Então é por isso que a gente usa muito essa abordagem lá na Sparta, né, em relação a todos os investimentos que a gente faz, e eu faço isso na física também. Às vezes o pessoal pergunta assim para mim, Ulisses, quanto que você tem de bolsa hoje, né? E eu tenho lá um percentual, é sempre o mesmo, né? Uhum. Não, mas você não acha que pode mudar com a eleição? Cara, eu tenho sempre o mesmo percentual, entendeu? Uhum. Tipo, não sei o que vai acontecer amanhã. Então é um percentual que eu acho que é razoável para a composição da minha carteira. Então, sempre mais ou menos o mesmo. Tem poucas mudanças ou elas são feitas de tempos em tempos, né? Não é todo dia. Excelente, Ulisses. Acho que a visão é muito parecida, né? É o próprio conceito de alocação, né? De asset allocation, que é basicamente o nosso trabalho, né? É incentivar o investidor a fugir desse viés É um de viés. ficar procurando qual é o ativo da vez. É. E isso faz todo sentido. E dentro desse contexto que a gente está falando de inflação, acho que é isso. A inflação é importante, ela tem que ser um percentual da carteira, mas ela não pode ser todo, mesmo num momento muito bom como agora. A gente ainda precisa estar preparado para outros cenários. É isso. Vamos caminhar para o encerramento aqui, mas eu queria comentários finais de vocês, mas antes eu queria trazer só uma última provocação aqui. E qual é o impacto do dólar na inflação, né? Como que o dólar impacta a nossa vida aqui no Brasil, a composição da inflação, e como que a gente pode também trazer o dólar como um aliado para se proteger, né, em termos de investimento. Quer começar, Laura? Começo. Bom, a primeira coisa que eu acho importante falar é que o dólar no longo prazo é um péssimo investimento aqui, né? Até por conta do histórico de juros altos que a gente tem, né? Agora, com relação ao impacto do dólar na inflação, Belo, no que você perguntou, tem um estudo de longa data do Banco Central, que é um termo técnico conhecido como pass-through, né, pelos economistas, que diz que cada 10% de desvalorização do dólar impacta 1% na inflação. Acho que a gente viveu bem isso esse ano, né? As previsões de inflação no início do ano estavam rodando próximas de 6%, né? Mas o dólar estava 6,20, que foi a gente estava conversando aqui, né? E o dólar caiu de 6,20 para 5,40, né? Quanto que dá isso de desvalorização? Um pouquinho mais de 10%. Um pouco mais de 10%. E a gente está vendo a inflação abaixo de 5%, né? Então, bate bem com essa conta do Banco Central. Agora, no mundo dos investimentos, eu acho que quando a gente fala em investimento em dólar, tem que pensar lá fora já, né? Porque hoje em dia você tem instrumentos que permitem ao investidor mediano abrir uma conta americana, né? Através de todos os canais que existem aqui nas instituições oficiais, né? Financeiras aqui no Brasil. E aí você consegue investir lá e fazer seu dólar render, né? Porque era aquele costume que antigamente tinha, né? De guardar o dólar no colchão, botar no cofre e tal. A maioria das vezes aquele dólar sumia, né? Quando você ia procurar, não tinha mais dólar nenhum.
E, né, esse mercado sofisticou muito e hoje permite essa alternativa de investimento em dólar, né, realmente dentro do sistema financeiro legal. Um pouco isso, Melanie, não sei se... Só para Legal. complementar assim essa parte do câmbio, né? Acho que o câmbio ele tem um desafio também que assim a gente aqui no Brasil, né, tem essa questão da inflação latente, porque a gente viveu uma hiperinflação, não é que, veja, está na memória das pessoas ainda, né? Sim. Tivemos hiperinflação, tivemos inflação acima do razoável. Há menos de 10 anos atrás ela estava em 2 dígitos, então assim, é uma coisa que é latente aqui no Brasil. Mas quando a gente pensa também no dólar, tem que lembrar que o dólar é uma relação entre duas moedas, né? Então tem a parte real. Normalmente a gente que é o cara que está fazendo as coisas erradas. Então a gente acha que toda vez que sobe o dólar é problema aqui, mas nem sempre. E eu acho Uhum. que mais recentemente, né, acho que pelas dinâmicas globais aí, né, mudanças geopolíticas e várias coisas que têm acontecido, principalmente depois do Covid, né, da pandemia, é, acho que fica mais latente essa questão de que o dólar ela é uma relação, a cotação que a gente vê aqui é uma relação entre duas moedas. E às vezes pode ser que você tenha uma apreciação aqui do real, então que as coisas estão andando mais. Parecem estar andando bem aqui, não é exatamente porque Brasília está acertando, né? Mas ajuda na inflação, mas porque na relação com as outras moedas, de repente é o dólar globalmente que está desvalorizando, as outras moedas que estão desvalorizando, né? Então é sempre complicado você tentar associar muito essa questão da inflação com o dólar. Afinal, o que vale é isso que o Lauro falou, né? Você quer ter uma proteção contra o dólar? Eu acho que a inflação não é um bom caminho para se Uhum. proteger do dólar. Hoje em dia é muito mais simples, né? Passado era muito complicado, caro abrir um veículo no exterior, uma conta no exterior, tal. Hoje em dia, tenho certeza que vocês conseguem fazer isso de maneira super simples para os clientes de vocês. Assim, a tecnologia ajuda muito nesse Né? sentido, né. E aí só sobre esse ponto do dólar especificamente, né, acho que uma coisa em relação ao mundo que a gente tem que considerar quando fala de inflação e dólar é que muito do que a gente consome é cotado em dólar, né. Inclusive muito do que a gente exporta é cotado em dólar, Uhum. então o dólar tem uma influência direta na nossa economia que não vai só na questão de mandar o dinheiro para fora. Mas ele contribui com a inflação de maneiras bem Mas distintas. como pessoa física, acho que todo mundo tem que ter um pedacinho no exterior de fato. Tem que ter essa diversificação, é eu não saber o que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo se proteger de todas essas incertezas, né? Sim, exatamente. Bom, quero agradecer a participação de vocês. Melanie, muito Eh, obrigado pelo convite, uma Obrigado, honra, Laura, um Melanie. prazer. Bacana, Ulisses. Bom bate-papo aí. Uma iniciativa muito legal, né? Eu que agradeço. O Ulisses, parceiro de longa data, né? Toda a equipe da Esparta lá. Vamos em frente, estamos juntos. Obrigado. Muito obrigada.